E eu já vou convidar meu pai, mas ele é advogado, assim como eu, tem 30 anos de carreira, então vamos ver aqui se ele já solicitou aqui para eu... Sim. Oi, gente, tudo bem? Então, estou convidando aqui meu pai para a live. Oi, pai. Oi, filha. Olá, boa noite. Todo mundo ouvindo bem? Tudo certo? Então, vamos iniciar. Então, primeiro, eu acho que todo mundo me conhece porque o pessoal está aqui no meu Instagram. Mas eu vou pedir para que o meu pai, né, o Wilson de Souza, se apresente assim. Pai, fala um pouquinho da sua carreira, de você pode falar um pouquinho pessoalmente, mas também da tua carreira. Por que escolheu direito? Como foi essa escolha? Onde fez a faculdade? E como iniciou, assim, como iniciou a carreira? Pode contar um pouquinho para a gente. Bom, eu sou filho de agricultores. Meus pais até hoje permanecem na roça. E acho que foi um sonho mesmo, assim. Desde muito jovem eu tinha essa coisa de querer fazer direito. Eu tinha muitas dificuldades. Aqui na nossa região, na época, não tinha nenhuma faculdade de direito. E depois, com o tempo, quando eu consegui me inserir no mercado de trabalho, já tinha um emprego e eu dependia do meu trabalho para poder pagar a faculdade. Eu consegui passar no vestibular e fui fazer direito, me formei na FURB, em Blumenau, no ano de 1991. Posso dizer assim que o direito na minha vida era algo que assim desde sempre eu me via como alguém que buscasse ou que quisesse ver as coisas funcionarem corretamente. Isso tem um ônus muito grande, tem um ônus que é muito difícil para quem não se conforma com as injustiças, mas acho que eu não me sinto de nenhuma forma fazendo outra coisa que não ser advogado. E essa minha história me trouxe as minhas duas filhas que trabalham comigo, e acho que assim que o mundo do direito é um mundo que abre muitas portas, inúmeras portas. Acho que cabe a cada um de nós ter a capacidade de saber abrir essas portas e se enriquecer com conhecimento, com sabedoria, com ética, com lealdade, com gana, com vontade de fazer as coisas que a justiça prevaleça. Então, acho que tem muitos aspectos assim que são decisivos e que vão fazer de qualquer pessoa, em qualquer área, não importa se for advogado, jardineiro, pedreiro, o que for, quando você ama o que faz e quando você quer ver o melhor resultado, acho que as coisas sempre vão acontecer. Sim. E pai, fala um pouquinho que, na verdade, o direito não foi tua primeira opção, né? Como que foi essa mudança? E se você acha que existe algo, assim, que cada um saiba que é com uma convicção de que é o caminho certo? Existe isso? Eu questiono muito isso, assim. Na minha infância, como a minha família era na agricultura, eu via alguma coisa ligada com a agricultura, agronomia, então era alguma coisa que estava na mente. Com o tempo, a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais e comecei a trabalhar, eu fui trabalhar no hospital. Eu tinha muito contato, acho que é uma coisa que também assim indica muitos caminhos das pessoas, são as pessoas com quem você se relaciona. Então, eu trabalhava no hospital, tinha muito contato com o médico, e os médicos, vai fazer medicina, vai fazer medicina, vai fazer medicina. Então, no primeiro momento, eu fui fazer vestibular para medicina. Não tive êxito, e aí eu fui, como não tinha a possibilidade de fazer algo que eu queria estudar, fiz vestibular e passei para Ciências Contábeis, que foi o primeiro vestibular que eu fui aprovado. Mas aquilo me incomodava, né? Até hoje eu não sei muito bem lançar um débito e um crédito, acho que não sei muito bem o que é o débito e o crédito, então aquilo me incomodava. Eu tenho meus colegas de graduação de Ciências Contábeis que até hoje ficam me zoando que eu era um turista na faculdade, porque eu não me sentia, aquele lugar não era meu. Mas aquilo chegou um tempo, um momento da minha vida, que eu estava no 5º período de Ciências Contábeis, que eu sentia um vazio muito grande. Eu me sentia assim que a minha vida, eu não me sentia me encaminhando a minha vida, eu não sentia o caminho que eu estava fazendo alguma coisa que eu ia me identificar, que ia ser o meu futuro. Então aquilo começou a me incomodar assim de uma forma muito intensa. Aí
eu decidi que eu iria fazer direito. Já tinha tentado fazer, eu tinha feito inscrição lá no comecinho, quando eu passei para ciências contábeis, eu fiz inscrição para fazer direito numa faculdade lá em Bagé, que na época era o pessoal daqui muito ia para Bagé. E como eu passei em ciências contábeis, meus pais não me permitiram que fosse para lá, porque era muito longe. Mas nesse momento eu decidi que eu iria fazer, então estava ali no 5º período que eu iria fazer. Fui voltar a estudar, porque eu tinha feito cursinho, voltei a estudar. Vários amigos que faziam ciências contábeis comigo foram fazer o vestibular, e eu fui o único que passei. Era um vestibular, na época, era muito concorrido, fui para Blumenau. E aquilo ali, eu falo que aquele momento, assim, como tem coisas na vida que os caminhos, né, que as escolhas não são por acaso, né? Acho que tem coisas que são da gente. Então, eu recordo que quando eu fui fazer, eu morava em Concórdia, então na época eu fazia ciências contábeis na FEALC, e eu decidi que eu ia fazer direito. Fui fazer o vestibular, eu morava muito pertinho de onde era a faculdade, muito pertinho. E eu fui fazer o vestibular, fiz o primeiro dia, eu fui bem, que era a matéria que eu dominava, que era conhecimentos gerais na época, então acho que tinha 40 questões, 138, então fui bem. No segundo dia era uma matéria que eu já tinha mais dificuldades, mas também me saí bem. Aí no terceiro dia era matemática e física, que eu sou uma tragédia. Então eu recordo que eu acertei assim no chute 17 questões, mas acho que eu não sabia nenhuma, eram uns 40%, acho que era 40 questões, tudo no chutômetro. Aí, no último dia, eu falei, não vou fazer, porque eu não vou passar. E morava bem pertinho, então, o colega de quarto de República, que inclusive trabalhava comigo, que nós fomos fazer juntos, os dois queríamos fazer direito e fomos para o Blumenau, levantou e foi para fazer o vestibular. E eu fiquei dormindo, disse, não vou não. Não sei quem, eu sempre falo que aí tem forças que a gente não entende. Me tirou da cama uns minutinhos, tipo 5 minutos antes eu levantei, como eu morava muito pertinho, saí correndo, cheguei, quando eu entrei, fechou o portão, e eu consegui fazer a última prova. E de todos eu fui o único aprovado. Então, depois de passado esse tempo, eu fico olhando o que aconteceu, e eu vejo que a quem me tirou da cama naquele dia fez a história que eu sou hoje. E aí já se vão mais de 30 anos, né? Pai de advocacia. E aí o pai se formou em Blumenau e depois retornou para Ceará, né? A nossa cidade que a gente mora hoje, para advogar aqui. E a primeira pergunta que eu queria fazer, que muita gente me perguntou, é qual a maior dificuldade do início de carreira que tu acha, na época e hoje? Eu penso que a insegurança é a maior dificuldade. Eu vi assim, que quando eu saí da faculdade, eu tinha aquele canudo e disse, o que eu vou fazer com essa coisa? Eu não entendo nada. Na época, você não tinha computador, então era livros. Você precisava pegar livros para estudar. Então, eu tinha uma grande dificuldade aqui no interior, no material didático, estudo. Era muito difícil. E a insegurança, eu acho que era assim, um grande desafio. O que é que eu vou fazer com isso? E eu sou capaz de fazer isso. Tenho conhecimento, eu consigo lidar com tudo que vai aparecer. E eu acho que para mim, assim, eu nunca tive nenhuma dúvida de que aquilo era o que eu queria para minha vida. Nunca tive nenhuma dúvida disso. E aí, cada desafio que surgia era assim. Então, a dificuldade era o quê? Ter o primeiro cliente. Como ter um cliente? Então, quais são os primeiros desafios? Bom, tu tem a insegurança, mas você tem que estar. Eu sei que eu sou capaz. E aí, qual é o segredo? Buscar. Hoje é tudo muito mais fácil. Eu digo, eu não tenho a mínima ideia do assunto que foi trazido. O que é que eu faço? Vou pesquisar jurisprudência. Na época tinha muito mais dificuldade que era em livro, mas eu não tenho ideia. Vou pesquisar jurisprudência. Você pega uma jurisprudência, você vai encontrar lá dentro, abre um acórdão, você vai encontrar lá dentro muita coisa que vai dizer, esse caminho estou errado, esse caminho vai me dar luz, é por aqui que eu vou caminhar. Então, eu acho que o primeiro segredo é isso, é ter convicção de que você é capaz e que você não vai desistir de jeito nenhum na primeira dificuldade. É buscar, estudar, buscar conhecimento, buscar as respostas. Que eu acho que a primeira derrota do advogado, de qualquer advogado, é dizer, isto não tem solução. Isto não tem remédio. Às vezes você pode não ter a cura para a doença, mas você certamente vai ter um remédio que vai minimizar a dor e pode ser o remédio mais útil para aquele momento, para aquele cliente. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é dizer, eu sou capaz e eu consigo oferecer alguma coisa. E se você não se sentir à vontade para decidir, para fazer alguma coisa para aquele cliente,
seja honesto. Diga, eu não entendo, não quero fazer por alguma razão, você não é obrigado a aceitar. Então, eu via sempre esse discurso, advogado tem que defender bandido. Não defenda. Você não é obrigado a defender. Só que se você for ver cada pessoa, você tem uma história para entender. Quando se fala do homicídio, que é uma coisa que foi uma vitrine na minha vida, por exemplo, eu nunca fui para um tribunal do júri criando uma ficção. Mas o que me interessava entender? A história, a motivação. Por que aquilo aconteceu? Então tem um ser humano e tem uma história. Ele trabalha com a parte verdadeira da história. Trabalha com a parte real da história. E isso em qualquer área, serve para qualquer área. No direito civil, o cara tem uma conta. Está devendo, ele de fato deve. Mas hoje tu tem um processo que te dá muitos caminhos. Além disso, se não dá para livrar a pessoa daquela dívida, mas existe a possibilidade de minimizar. Tem juros, tem encargos, tem ônus. Então, sempre existe algo para fazer. Acho que o segredo está em você querer buscar e saber que dentro do direito você vai encontrar alternativas para muitas coisas, depende do teu estudo, da dedicação e de você correr atrás. Eu, muitas vezes, né, como advogada iniciante, posso falar que tive certeza que não tinha nada que podia fazer, que era aquilo, que a gente não devia recorrer. E sempre o meu pai me falava, né, eu tenho essa oportunidade, por isso até que eu quis fazer essa live, porque eu sei que muitas pessoas não têm, então para oportunizar algumas pessoas de ouvirem um pouco um advogado mais experiente, né, e aí eu falava, pai, mas não tem. Tem, filha, busque. E sempre ele estava certo e a gente encontrava uma solução, algo melhor para o meu cliente. Então tem muitas formas, né? O direito abre muitas portas e tu pode buscar de muitas formas e sempre dá para tentar, pelo menos, né? E outra coisa que eu queria perguntar, assim, que as pessoas perguntaram também, o que você acha essencial para um advogado iniciante? Se formou, o que tu acha que tem que fazer, assim? O que tu acha que é o melhor? Claro que, gente, é sempre a opinião do que o meu pai viveu, né? Não tem certo e errado. Eu penso que a primeira coisa que, assim, um primeiro equívoco que eu penso que se comete é dizer, olha, eu cheguei no mercado e eu tenho que ser um especialista. É uma coisa que se diz muito, não tem mais lugar para clínico geral. Eu acho que o caminho é a especialização, é o conhecimento. Mas o advogado que se forma e que vai para o mercado de trabalho, ele não vai ter o cliente. Se ele depender de sobreviver de um especialista, ou ele vai no escritório que já está preparado para isso, né, especialmente pensando em cidades menores, como as nossas realidades, né, acho que da maioria das pessoas de cidades pequenas, se eu sou um tributarista e eu esperar o cliente que é da área do tributário, eu morro de fome. Então, o que é que eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que fazer quando você começa uma história é não ficar escolhendo o cliente. O cliente que procurou, ofereça o melhor para aquele cliente. Por quê? Porque é ele que vai ser a tua publicidade. A publicidade do advogado é o seu cliente. Então, você pode ser o melhor advogado do mundo. Mas se você não mostrar resultado, ninguém vai saber disso. Então, o que faz do advogado são os resultados. E acho que esse é um outro equívoco muito grande que acontece com os advogados, de se formarem e acharem que no dia seguinte eles já vão estar ganhando dinheiro, que já vão ter fama, que já vão ter conquistado o mercado. Então, entra no mercado tendo consciência, daqui a 10 anos, põe isso, 10 anos, em 10 anos eu vou ser um advogado que já vou ter minha clientela, eu vou poder escolher aquilo que eu quero fazer da maneira que eu quero fazer. Mas, num primeiro momento, se coloque no mercado como alguém que queira aprender e tentar oferecer solução para aquele cliente que bate na tua porta. Porque se você ficar dependendo de escolher o teu cliente, você vai ter muitas dificuldades. Então, aí tem dois caminhos, né? Ou você vai trabalhar com alguém mais experiente, e aí você certamente vai se sujeitar a adotar aquele critério daquele escritório, já vai seguir aquela história daquele escritório. Ou você diz, olha, eu vou começar do meu jeito. E aí você certamente vai ter muito mais dificuldades. E aí você tem que botar, eu acho que na mente isso, daqui a 10 anos eu vou ser alguém. Nesse tempo eu vou me dedicar a me aperfeiçoar, a entender como funciona isso, a oferecer o melhor, e daqui a 10 anos eu serei o advogado que poderia escolher. Mas no primeiro momento eu acho que a questão eu quero construir a minha própria história, ou eu quero já trabalhar dentro de alguma história que já existe e agregar ali e buscar conhecimento dali. O mais fácil, eu acho que é entrar dentro de alguma história já encaminhada. É muito mais tranquilo do que você começar do zero. Mas acho que é possível sempre começar do zero. Com dificuldades muito maiores, mas é possível. São duas opções, né? O começar, ter a experiência e depois sair, né, e montar o seu próprio negócio, né? O pai já
fez isso, né? Mais ou menos, foi por pouco tempo, mas trabalhou num escritório antes de abrir o teu próprio escritório. Eu acho que foi eu também vejo que foi um divisor de água na minha vida, o momento em que eu tinha que trabalhar de dia e estudar à noite, então eu não tinha como estagiar. E eu recordo assim até hoje de ver os professores falando do direito e não entender o que era um processo, o que é uma juntada, o que é vistas, como é que funciona essa coisa. Então, contar prazo, como é que conta, todos os processos físicos. E eu recordo, assim, para mim foi decisivo o dia em que eu consegui um estágio, foi no 7º período, e eu fui começar a ver o que era o processo. Então, a partir dali, eu começo a fazer uns ensaios de ver como funciona esse mecanismo. Aí, abriram-se algumas portas e eu tive a oportunidade de dividir, até nesse período de estágio, com algum aprendizado. Mas depois que eu me formei, eu já decidi que eu queria construir uma carreira solo. Então, nós montamos uma sociedade, mas o colega que trabalhava comigo na época era alguém que tinha uma capacidade de articulação maior, que conhecia muitas pessoas. E eu era a pessoa que fazia as coisas no escritório. E aí depois, por essas coisas que eu falei da vida, acabei casando. Tive a Núbia, que foi minha primeira filha, e aí eu mudo minha história para a Seara, e aí eu tive a opção também de poder trabalhar com outras pessoas, mas decidi por fazer essa carreira solo. Embora eu tivesse um suporte, eu tive um colega que foi muito, muito, muito importante, porque me ajudou muito nesse início de carreira, que me emprestou o nome, me emprestou o conhecimento que ele já tinha, mas eu, aqui na minha cidade, comecei basicamente sozinho, mas tive muita colaboração desse colega que eu sou grato eternamente. E tu falou um pouquinho aí da graduação, né? Que tu começou a entender o processo quando começou a fazer estágio. E algumas pessoas, acho que tem algumas pessoas que me seguem que ainda estão na graduação e perguntaram o que fazer durante a graduação e se dá para ser advogado não tendo feito estágio na área. E eu só queria fazer um adendo que eu não fiz estágio em escritório de advocacia durante a graduação, né? Não fiz. Eu penso que tudo é possível, né? Não tem na vida algo que você vai dizer, não, isso não é possível. Mas eu acho que você encurta caminhos. Eu acho que a experiência é o que nos faz... A diferença das pessoas são as experiências. O que nos consolida como profissionais em qualquer área são as experiências. Ninguém é excelente profissional sem ter tido uma experiência, não importa a área. A experiência é que vai te dar essa segurança. Então, se você consegue, na tua graduação, já ir tendo contato com esse mundo jurídico, de como funcionam essas engrenagens, que são muitas, e se você quer ser advogado, seria muito importante se você conseguisse ter esse acesso antes. Só que tem um detalhe, né? Eu sempre falo isso, porque essa busca de experiências, ela é muito importante. Por quê? Porque se você buscar num escritório ou em referências que não vão te dar estímulos ou que vão te dar exemplos que não são dignos, isso vai ser, acho que, um grande mal para a carreira que você faz. Então, acho que a escolha do lugar, não importa se você não vai ganhar nada, mas a escolha de com quem você vai trabalhar, ela vai ser decisiva para dizer do teu rumo lá na frente. Porque se você tiver uns péssimos exemplos, né, nós falamos isso com pais, filhos, você vê muito isso, né? As experiências, os exemplos que você vê são os que vai balizar a tua vida depois. Então, acho que é decisivo é muito importante ter as experiências, mas essas experiências têm que ser positivas para a tua vida e não experiências que te ensinem um caminho que amanhã vão te trazer muitos prejuízos durante a tua caminhada. Sim, com certeza. E algo que muita gente perguntou, e acho que é algo que o advogado sempre vai ter dúvida o resto da carreira, é como se destacar, né, construir a sua autoridade no meio de tanto advogado, tantos profissionais, cada vez mais, né? Eu vejo que isso é uma grande dificuldade. Só que aí, de novo, vem, acho que aquele aspecto da humildade, de você entrar no mercado não achando que você é o sabido, que você conhece da matéria e que o cliente que vai chegar procurando você porque você é o expoente do assunto. Não. E acho que isso tem que se manter para sempre, para o resto da vida. Então, se você tiver a humildade para tratar disso, e aquilo que eu falei no início, de pensar no resultado dos processos, o primeiro cliente que você chegar e o que você oferecer para ele, a vitrine que vai se abrir é o resultado disso.
Então, pensando na minha vida, na minha história, eu comecei fazendo isso. Assim, como a minha família é daqui, e eu sou filho de agricultores, então família que não tem tradição de conhecimento, de valores, que são os valores tradicionais que a sociedade tem em relação àquelas pessoas que têm mais influência, né? Eu não tinha influência, eu não tinha ninguém que pudesse divulgar o meu trabalho. Então, eu tinha o primeiro cliente que, até hoje, eu recordo assim, do cliente que entra no escritório que eu não cobrava nada, do primeiro, do segundo, do terceiro, ou do quarto, do quinto. Até hoje eu continuo fazendo muitas coisas sem cobrar, mas eu não cobrava absolutamente nada. Era a minha gratidão em ter alguma coisa para fazer no escritório, em poder atender algum cliente. E isso foi, até logo na sequência, esse colega, quem eu me refiro, que foi o Dr. Osmar Copani, que me empurrou e me ajudou muito, tinha uma tradição de tribunal do júri muito grande, continua tendo até hoje. E esse colega surgiu logo no começo, acho que no ano da advocacia, até um pouco menos, um cliente que tinha cometido um homicídio. E procurou o escritório, eu conversei com ele e disse, você vai fazer seguro comigo. Eu fui um aluno que passou a faculdade toda fugindo de apresentação de aula, nunca apresentei uma aula. Eu detestava, eu não perguntava, porque eu recordo, eu acho que eu estava na quinta ou sexta série, e eu fui fazer uma pergunta para o professor, provavelmente, não sei se a pergunta era descabida ou idiota, todo mundo riu de mim. Eu nunca mais fiz uma pergunta em sala de aula. E eu driblei a minha vida toda a apresentação de trabalho, perguntas, respostas, porque eu tinha vergonha de falar. Eu me sentia que eu não tinha, que eu poderia ser humilhado novamente e não tinha um trauma. Então, quando veio a oportunidade de fazer o tribunal do júri, eu recordo que fui me tratar, fui buscar fazer curso de oratória, fui me tratar com um psiquiatra para ver se quebrava esse trauma, e eu não encontrei caminhos, nenhum caminho que me ajudasse. E aí esse colega, que é o Dr. Copani, ele fez assim, qual é o segredo? O segredo é você saber tudo do processo, cada vírgula que tem no processo. E aí eu comecei a ler alguns livros de direito penal, e o que é que eu fui fazer? O primeiro júri. Eu fiz ele 30 vezes, ou 40 vezes, eu fiz o júri antes de ir para o tribunal. Então, eu anotei todos os detalhes, eu estudei, eu sabia tudo do processo, eu anotei, botava a minha beca, ia para frente do espelho e repetia. Quando eu fui fazer a sessão tribunal do júri, eu sabia cada vírgula que eu ia dizer, sem ler. Eu dominava o assunto, eu sabia tudo do assunto. E aí, acho que a primeira dificuldade que veio, eu li o processo e eu disse, esse cara não tem, esse cara matou o cara de vagabundo, não tá, o que eu vou fazer? E isso era uma dificuldade. Como é que eu não tinha convicção? Chegou um determinado momento que eu fui estudar, poxa, mas eu não preciso, ele não é inocente, mas ele tem razões, a motivação, então vamos estudar a motivação. E eu fui estudar a motivação e aí eu encontrei como defendê-lo com ênfase, porque eu tinha convicção naquilo. E a partir daquilo eu fui sempre conhecer a história. Então, o tribunal do júri, quando eu fazia o júri, eu ia conhecer onde aconteceu, como aconteceu, cada detalhe, porque eu queria entender os detalhes, que são os detalhes na vida que fazem a diferença, em qualquer coisa que você faça, são os detalhes, e no tribunal do júri muito mais. Então, me capacitei para esse tribunal do júri e fui fazer. E o tribunal do júri foi a minha grande vitrine. O tribunal do júri foi a minha grande vitrine, e foi um grande aprendizado, porque eu tinha uma dificuldade imensa de me manifestar, de ter uma coordenação e uma coerência no meu discurso, e aquilo me abriu muitas portas. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer tribunal do júri na minha vida, mas a vida me colocou e pessoas, né, me ajudaram a conseguir isso. E na minha história eu vejo assim, que a grande vitrine foi o tribunal do júri, o resultado que eu mostrava ali. Mas eu nunca dei dinheiro no tribunal do júri. O tribunal do júri não é uma área que, pelo menos na nossa região, vai te produzir recurso, dinheiro. Mas foi uma grande vitrine. E a partir daí isso foi expandido, e hoje eu não faço mais tribunal do júri, acho que deve fazer uns 2 anos que eu fiz o último júri. Minhas filhas me acompanharam, o último júri que eu fiz foram... então tinha muitos, e hoje eu não faço mais, porque de fato, assim, ele é muito estimulante. É algo que te tira muitas energias. E eu tive grandes conflitos, muitos conflitos. Então, como você tem, algo que tem um embate muito direto com o Ministério Público, especialmente, e que você precisa colocar toda a energia ali, então isso me causou também muito sofrimento. Mas foi, assim, uma grande vitrine. Então, eu acho que, assim, a grande vitrine que eu posso dizer para qualquer pessoa, não vou fazer tribunal do júri, mas a grande vitrine é o quê? É o resultado do teu trabalho, numa ação de alimentos, numa ação civil, da responsabilidade civil, no que quiser que te apresente. Vai estudar. Nós não temos o hábito
de buscar, eu acho que esse é o grande desafio, é de estudar e de buscar subsídios. Antes de entender a história, nós brasileiros, os advogados especialmente, não temos o hábito de investigar. Mas nós precisamos ser muito mais detetives da história. Não nos conformar com aquilo que nos é trazido como resposta consolidada. E nós precisamos buscar mais. Então, o segredo está em ter a capacidade de buscar esses subsídios e no resultado daquilo que vai oferecer. Não importa a área que você vai atuar. Você precisa ser humano primeiro, ser humano, entender, respeitar e ser respeitado. E aí acho que tem um outro grande desafio, né? Como ser respeitado. Isso é um outro grande desafio. Para quem conhece a trajetória do pai, assim, falar que ele era tímido e não fazia uma pergunta na escola é até impactante, assim, porque o pai é uma pessoa que tem uma oratória muito boa, faz sustentação oral, assim, como ninguém. Claro que eu sou, né, super... Não sou sua filha para falar, né, mas, enfim, o pai tem uma oratória incrível no tribunal do júri, ele sempre comprovou isso. Os resultados, como ele disse, sempre comprovaram isso. E então, assim, indo das vitórias para os momentos difíceis, como lidar com as frustrações que vão acontecer no caminho, os erros, né, inclusive, e as frustrações, como lidar com isso? Eu penso que isso é se eu pegar qualquer advogado que está na profissão há muito tempo, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades de você aprender a lidar com isso. E eu recordo, assim, que quando eu comecei a carreira, conversando com magistrados, que eu tinha uma boa relação e eles me diziam sempre assim, nunca se apaixone pela causa. E eu falava, preciso me apaixonar pela causa, eu não faço um bom trabalho, eu preciso me apaixonar pela causa. E acho que isso tem dois lados, né? Um lado que é você coloca a tua vida dentro daquele problema do teu cliente e isso te suga todas as energias, mas por outro lado, você dá o teu melhor. Você não se conforma com aquilo que você não acha que é o mínimo que aquele cliente tem de direito. Então, mas eu vejo assim, como lidar com essas frustrações é uma coisa que nós vamos ter na vida toda em qualquer profissão. E acho que o segredo está, eu recordo de um amigo que me dizia assim, quando eu perco, eu demoro um dia, 2, para conseguir sentar. Mas eu me agarro com as patas no chão e ninguém me segura mais. Então, acho que tem isso, né? Eu perdi, mas acho que não é justa essa decisão. Dá um tempinho, respira, estuda, busca tudo que você puder e continua acreditando naquilo que você sempre acreditou, que a justiça vai ser feita. E acho que é isso que é o grande desafio. E voltando um pouquinho, né, porque tu já trouxe essa questão da timidez, que era algo que eu te acompanhava, e acho que você vai saber dizer melhor que eu, mas hoje em dia já é uma coisa muito superada, né? Eu penso que sempre tem as coisas que a gente fica mais nervoso, mas é uma grande superação, né? Fazer tantos júris, fazer sustentações orais, e eu tenho essa dificuldade muito grande, né? Você sabe, de timidez ainda na minha vida, né? E como, então, driblar a timidez, a insegurança? Tem alguma coisa que dá para fazer ou só a experiência mesmo? Eu estava recordando que um livro do Evandro Lins e Silva, que foi um dos maiores tribunos desse país, e ele diz que ele fez mais de 1000 júris, não sei quantos, ele dizia que não tinha júri, que ele não entrava, que ele não ficava nervoso. E eu acho que isso vai acontecer sempre, eternamente, porque você está lidando com algo muito imprevisto, não é matemática, você não domina as emoções, os acontecimentos que vão acontecer, seja numa audiência, né, seja numa situação oral, seja no tribunal do júri. Então, eu acho que você vai ter sempre uma dificuldade para controlar isso, mas o que é o segredo? Não existe outro segredo, é fazer. Né? O que é que vai quebrar essas barreiras? Fazer. Eu tenho medo de audiência. O que você vai fazer para quebrar o medo de audiência? Vá para a audiência. Vá para a audiência, faça a audiência, estude o processo. Quem vai sair melhor? Quem conhece o processo. Então, qual é o segredo? Domine o processo. Domine o processo. Conheça o processo. Você tem dificuldades? Anote. Faça um roteiro. Anote as informações. Tente aquilo que você consegue ter um domínio, leve aquilo como conhecimento, tendo o domínio do máximo de informações que você conseguir para a audiência, para qualquer sonoridade que você faz. Então, eu vou fazer isso. Ninguém aprende do acaso. A pessoa acha que vai fazer um curso de oratória e vai falar bem.
Eu fiz um curso de oratória, eu vou falar bem de música. O que é que eu entendo de música? Nada, não vou falar de música. Não tem curso de oratória que vai me ensinar a falar de música. Agora, você vai falar de qualquer processo, vai ter 15 minutos de sustentação oral em qualquer processo. E você conhece o processo como ninguém, todos os detalhes, você estudou e você está convicto daquilo que você defende. Não tem como não sair uma boa sustentação oral. Você vai pegar tudo aquilo que você conhece e você vai produzir conhecimento, você vai produzir informações com base naquilo que você buscou. Então, faça. Não tem outro jeito. Não vem nada do acaso. Na vida, nada acontece por acaso. Muito menos você vai quebrar barreira de timidez ou barreira de dificuldade em fazer sustentação oral ou em fazer qualquer solenidade que não seja treinando, indo para a audiência, errando, que faz parte, mas ninguém acerta. Nem o magistrado acerta, nem o desembargador, nem o ministro acerta 100%. Todos nós erramos, todos nós cometemos erros. E não tem outro jeito de você acertar, a não ser treinando, errando e acertando. E mudando um pouco aqui de perspectiva, assim, falando agora, voltando para a área do advogado especificamente, no sentido de lidar com, primeiro, como prospectar clientes. Tem alguma dica? Que é algo que todo advogado precisa. Como fazer isso? Eu sempre falo que assim, eu aprendi a relação, acho que a ter uma relação melhor com meus clientes a partir de no mínimo 10 anos de advocacia. Então, como buscar o cliente? Eu penso assim, eu não acho adequado, eu vejo muito, acho que eticamente não é correto, você ter esquemas para atrair clientes. Então, pessoas têm esquemas, né, com lugares que atraem clientes. Eu não acho correto isso e eu nunca tive um esquema com ninguém. Eu acho que a prospecção do cliente vai abranger uma série de coisas. Primeiro, são vários seres que estão dentro de você. Então, primeiro, como você se veste, como você se coloca na sociedade, em qualquer ambiente, como você se relaciona em qualquer ambiente. Quando é trazido um problema, qual é a forma que você vai tratar esse problema, que você vai receber esse cliente, como você vai ouvir o teu cliente, e depois, mais importante do que isso, o que você vai oferecer para ele. Então, me parece que assim, essa busca pelo cliente está diretamente relacionada com esse conjunto de seres que você vai formar, e especialmente por aquilo que você vai apresentar para o teu cliente, seja no primeiro contato com ele, sendo leal, sendo verdadeiro, sendo ético. Tem uma coisa que eu sempre falo com meus clientes, eu prefiro dizer aquilo que você não queira ouvir, mas que eu penso que é justo, do que dizer o que tu quer ouvir hoje e amanhã, lá na frente, que é o que acontece muitas vezes, você descobre que o que eu estava te falando era inverídico e eu perco o meu patrimônio, o meu maior valor, que é a minha credibilidade. Então, eu acho que esse é um grande desafio do advogado. O advogado, quando começa a carreira, ele aparece o cliente e diz, eu preciso dessa causa. E eu vou prometer para ele o que eu não posso dar. Está o primeiro erro. Ou eu vou cobrar dele qualquer valor muito menor do que é o valor de mercado, porque eu preciso desse cliente. É um outro erro. Você está subestimando a tua capacidade, está subestimando o teu trabalho e está minimizando aquilo que você é como profissional. Então, é muito difícil lidar com isso quando você diz, mas eu preciso do cliente, eu preciso desse dinheirinho. Muitas pessoas você vê isso cobrando um valor muito menor do que aquilo que é o teu trabalho, ou querendo oferecer para o cliente aquilo que ele quer ouvir. Então, hoje eu falo assim que no escritório nós atendemos muitos clientes. Eu acho que de cada 100 clientes, um vira um processo. 99, os problemas que eles têm não são motivadores de processo. Não vão, os dilemas que eles têm da vida não vão me propiciar um bom processo com um bom resultado. E acho que esse é um outro grande desafio. Saber atender o cliente e oferecer para ele aquilo que ele pode oferecer e manter a tua integridade como pessoa, como profissional, que está tentando oferecer, pensando sempre assim, tua obrigação é oferecer o melhor. Não importa se é aquilo que ele quer ou não quer ouvir, mas essa é a tua obrigação. E aí, essa é a tua forma de prospecção de cliente. É assim que você vai conseguir buscar o cliente, oferecendo o melhor para ele. E nesse aspecto ainda do cliente, uma dificuldade que eu tenho bastante é lidar com o cliente. Porque lidar com pessoas nunca é fácil. E é algo que o advogado, muitas vezes, acho que na faculdade nem é muito falado sobre isso. Mas o advogado tem que lidar muito com pessoas, todos os dias, pessoas de todos os tipos, com a sensibilidade aflorada muitas vezes, né? Porque elas sempre estão com um problema quando elas procuram um advogado. E eu queria saber como lidar com o cliente. E muitas pessoas perguntaram assim, já não é a tua fase, mas você já viveu isso, né?
sem autoridade no início. Por exemplo, tu sabe muito do que eu vivo, né? De ser a estagiária, a secretária, de não parecer, né, que já sou formada. Então, assim, como lidar com o cliente, com clientes difíceis, que vão aparecer, que são muitos, e como ter autoridade perante o cliente. É bem difícil isso, né? Como ter autoridade sem ser autoritário. Você precisa ter autoridade, porque você precisa dominar o assunto e dizer, eu estou te oferecendo aqui, é isso que eu estou te oferecendo. Se o cliente não quer te ouvir, ou se ele não aceita, diz, mas essa é a minha opinião. Com todo respeito, essa é a minha opinião profissional. Eu te digo isso, que é o que eu penso sobre o assunto. Se você pensa que tem outra opção, então tem que buscar um outro profissional. É como você tratar, isso é decisivo, né, na tua relação, porque as pessoas, nós todos, né, confiamos nas pessoas por aquilo que elas nos apresentam, por aquilo que como elas se apresentam e como elas se colocam na nossa vida. Então a confiança, e isso está muito determinado com aquilo que você tem de conhecimento e especialmente daquilo que você tem como valores dentro de você mesmo. Olha, a minha solução, a solução que eu tenho para você é essa. Se o cliente não estiver satisfeito, e é isso um outro grande desafio, é como o cliente começar a discutir com você, né? Se o cliente às vezes quer discutir porque ele acha que você não sabe, que você não domina o assunto. Bom, se chegar nesse momento que o cliente não domina o assunto, o que você tem que dizer? Bom, infelizmente é isso que eu penso, eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono do mundo, eu não sei tudo, eu penso assim. Se o senhor tiver outra pessoa que pensa diferente, procure essa outra pessoa que lhe ofereceu isso, que é muito comum na nossa vida, porque está cheio de advogados, e o cara procura um advogado, ele procura o outro, e aí procura o outro. Então, quando procura você, seja convicto daquilo que você pensa como pessoa e daquilo que você está oferecendo. É difícil ter essa convicção, mas você precisa ter, pelo menos mostrar para o teu cliente que você estou tentando oferecer o melhor para você. Eu posso não ter todas as respostas, mas o que eu penso que eu posso te oferecer é isso. E se você não tiver, naquele momento, diz, olha, eu vou fazer mais um estudo, você passa amanhã ou passa depois, e eu te apresentarei aquilo que eu consegui buscar de mais precioso para você. Se te servir, ótimo. Se não servir, tem muitos outros profissionais que, de repente, vão te dar a resposta que você está buscando. E lidando com clientes também, como precificar? Uma grande dificuldade que muitas pessoas têm também. E a gente ainda tem, né? Acho que eu também demorei muito tempo para aprender isso. Mas o que eu posso dizer é assim, quando o preço de qualquer trabalho está relacionado com aquilo que você pode oferecer de resultado para o cliente. Então, obviamente, se você vai fazer, o cliente te procura para te cobrar R$3.000 de um cheque, de um título qualquer, você não vai poder cobrar do cara R$3.000. Então, você vai sempre pensar na proporcionalidade daquilo que você está oferecendo. Então, a cobrança dos honorários está diretamente relacionada com aquilo que você está oferecendo e pode oferecer. E tem causas, e muitas, que são de valores inestimáveis. E isso você também tem que ter capacidade de entender. Quando é inestimável? Vou defender um prefeito municipal que está correndo o risco de ser cassado no processo eleitoral. Quanto vale isso economicamente? Economicamente, pode não ter valor nenhum. Mas para a vida daquela pessoa, para aquela história e as dificuldades que eu vou encontrar pelo caminho, que é uma outra coisa que tem que ser observada. Então, como você vai observar? Qualquer processo quais as dificuldades que eu vou encontrar pelo caminho? O que é que eu vou ter que fazer? Quanto eu tenho que correr atrás para conseguir algo? E qual é o valor econômico em jogo? E se não tem o valor econômico, quais os outros valores que estão em voga aqui? O que é que eu preciso analisar? Quais os elementos que eu vou analisar? Todos esses elementos, como eu vou produzir todos esses elementos para poder fazer um juízo de valor? Isso daqui, este problema vale este valor. E aí, outra coisa decisiva o cliente pode pagar este valor? Porque a Ana Clara sabe muito bem que aqui no escritório a gente cansa de ver um cliente com problema familiar, especialmente na área da família, né? Que eu falo, a pessoa não tem a execução de alimentos. A pessoa, como é que ela vai pagar se ela não consegue ter os alimentos para o filho? Vou fazer porque acho que é justo e não vou cobrar. Então, se é para você cobrar um valor insignificante, às vezes que não faça diferença, não cobre nada. Mostre o teu trabalho. Aquele cliente vai ser a vitrine, e isso aconteceu muito na minha vida. Eu recordo até hoje de uma história, que foi uma história que me abriu muitas portas. Eu tinha um cliente que me trouxe uma nota promissória para cobrar. E eu chamei a pessoa que devia até o meu escritório, e o cara veio no meu escritório e não me pagou. Aí passou-se muito tempo, não sei, acho que 7, 8 meses, o credor veio no escritório e me falou, e aí, vim ver, o cliente não pagou. E a nota promissória? E eu procurei no escritório e a nota promissória tinha desaparecido. Não estava no escritório, a nota promissória não estava mais lá.
Aí o que eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer para a pessoa? Eu falei, quanto era o valor do crédito? Era tanto. Eu tinha uma grande dificuldade, mas eu peguei o dinheiro, que era o dinheiro dele, do meu dinheiro, e dei para esse cliente. Porque eu tinha sido irresponsável, e eu não sei se o credor não levou embora, o devedor não levou embora, e eu não percebi. Mas o título tinha sumido. Esse cliente, passou os seus anos, ele trouxe uma das grandes causas da minha vida para o escritório. Que foi uma causa que eu tive um resultado que muito dificilmente a gente encontra na carreira. Por quê? Porque eu naquele momento eu me sacrifiquei, mas lá na frente eu colhi. Então, eu acho que o olhar do advogado, ele nunca pode ser imediatista. O advogado nunca pode olhar no hoje. Ele sempre tem que olhar o depois. Eu sempre falei que se é para ganhar R$500 no horário hoje, ou 5 mil daqui a 10 anos, eu quero 5 mil daqui a 10 anos. E eu trabalho muito, no escritório nós trabalhamos muito no contrato de risco. Resultado. E a gente sabe que nós vivemos numa sociedade capitalista, que quando você busca alguma coisa para o teu cliente e pega uma parte daquilo, você vai ser sempre remunerado. A grande dificuldade é você querer tirar do cliente antes de começar uma discussão. Então, o cliente tem uma ação potencial de R$100 mil, e o cara vem procurar você no escritório e você vai cobrar 5 mil para fazer ação. Ele não vai te pagar. Agora, se você disser, olha, eu vou ficar com 30% ou com 20% no final, o cliente vai dizer, se der no êxito, ele vai contratar você. Vai no êxito, não vai ser hoje, vai ser lá na frente, mas você vai ver que você vai ganhar 10 vezes mais do que tu ganharia e ainda correr o risco de perder o cliente. A gente sempre conversa, né, pai, que o melhor cliente é aquele que vem pela indicação de outro cliente. Então, conquistar isso, assim, e acho que o pai construiu a carreira inteira dessa forma. E é muito valioso ter isso, né, saber que o teu cliente vai te indicar. E outra coisa, pensando financeiramente, existe como fazer um planejamento de carreira financeiro? Como saber quando contratar uma outra pessoa para trabalhar contigo? Como que foi essa escolha para ti? Porque tu também começou trabalhando sozinho. Eu acho que isso é uma outra grande dificuldade. A primeira grande dificuldade que eu via não era nem a questão de contratar alguém. Era a questão de você permitir que outras pessoas façam aquilo que eu estava acostumado a fazer e até hoje continuo achando que só eu posso fazer e que a melhor forma que faz sou eu mesmo, né? Acho que a grande dificuldade é você permitir que outras pessoas venham e dividam aquilo. Então, acho que a questão de você dizer, eu vou contratar alguém para trabalhar comigo, eu sou muito, eu penso assim, que quando você traz alguém para dentro do escritório, você traz alguém para dentro da tua vida e da tua família. Então, eu sempre penso, até hoje continuo pensando, eu trouxe alguém para dentro do meu escritório, eu não quero trazer alguém para que amanhã eu diga, agora tchau. Eu quero que essa pessoa venha para fazer parte da minha história e que venha remar comigo, né? E eu acho que aí é uma grande dificuldade de escolhas, né? De escolhas de quem você vai trazer. E isso, eu acho que é um dos grandes desafios que você vai ver na advocacia, de muitos advogados que sofreram e sofrem depois com as sociedades e como dissolver aquelas sociedades, como resolver as sociedades. Eu acho que esse é um outro grande desafio, mas aí tem a ver muito com essa nossa capacidade de entender valores, de saber afinidades, identidades. Eu acho que é um processo de conhecimento do ser humano, de você mesmo primeiro e do semelhante. É algo muito difícil. Tu tem, então, alguma dica como saber se é melhor ser autônomo ou contratar um sócio? E como contratar esse sócio? Porque hoje o pai tem um sócio e é uma sociedade que deu certo. Teve alguma dica? Algo nesse sentido, assim? Acho que aprendizado mesmo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer profissionais trabalhando comigo e trabalhando em outros lugares. E aí chega no momento que você conhece pessoas que eu me identifico. Diz, olha, eu sei que aqui eu posso confiar, eu posso partilhar, eu posso dividir e eu sei que nós juntos podemos fazer algo. Então, acho que não tem assim uma fórmula matemática exata, mas acho que você tem que primeiro pensar que quando você se pressupõe uma sociedade, você tem que pensar como num matrimônio. Você tem que ceder. Você não pode achar que é tudo seu, que você precisa começar a pensar que tem um outro ser que também está ali lutando por algo e abrir mão de algumas coisas. E se você não fizer isso por um individualista, vai ter grandes dificuldades. Ótimo. E agora, pensando um pouco mais na vida, assim, muitas pessoas perguntaram como equilibrar as vidas, né? Porque a gente tem a vida o pai tem a vida de pai, tem a vida
esposo, tem a vida de advogado. Como equilibrar essas vidas profissional dentro das outras vidas que a gente tem? Eu penso que aí tem um outro grande segredo que qualquer ser humano precisa fazer. Eu não posso só estudar a minha área profissional. Eu não posso só me qualificar para ser profissional. Eu preciso me entender como ser humano. E aí eu vejo assim, não tem uma forma mágica para resolver, mas existe busca que cada um pode travar em encontrar formas de conhecer você como ser humano, de conhecer o semelhante, de conhecer essas várias vidas que se apresentam, né? Eu tenho uma grande dificuldade porque muitas pessoas dizem, não, quando chego em casa apagou a vida profissional, agora eu sou outra vida. Eu não tenho essa possibilidade. A minha vida profissional anda comigo 24 horas por dia, ou pelo menos tenho dificuldade, inclusive, para dormir, porque estou sempre ali tentando resolver as coisas. Mas isso daí eu acho que é um grande desafio, né? Nós somos preparados para ser profissionais e não somos preparados para ser filhos, pais, maridos, amigos, e acho que é uma luta. Nós precisamos fazer isso. Precisamos nos capacitar para saber que esses vários seres precisam viver e que desse equilíbrio do ser é que vai te fortalecer e te tornar um grande profissional. Então, eu penso que você precisa buscar formas desse autoconhecimento, buscar formas de você entender a vida, de entender um pouco mais de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que eu quero para a minha vida, onde eu quero chegar. E acho que é isso que vai ampliar a colocação de qualquer profissional no mercado. A capacidade que ele tem de entender a vida, entender o mundo, entender as pessoas e entender o que é que ele quer ser, onde ele quer chegar. Consequentemente, né, uma consequência, se eu for uma filha melhor, uma amiga melhor, eu vou ser uma profissional melhor, né, também. E para finalizar, então, a última pergunta que eu tinha aqui no roteiro é como saber se eu estou no caminho certo? Porque aí o pai falou um pouquinho que demora uns 10 anos, né, para solidificar um pouco a carreira. Mas como saber se eu estou no caminho certo? Estou no início ainda. Como saber isso? Eu penso que você tem dentro as convicções em você mesmo de que isso aqui é o que eu quero fazer para minha vida. E como é que você vai ter essa convicção? Com resultados. Esse é o grande desafio. Quando você começa a ter resultados negativos, você diz, não sirvo para isso. E aí que está o grande, eu acho que a oportunidade de dizer, mas eu vou mostrar que eu sou capaz. Então, eu acho que são lutas as lutas são comigo mesmo. Acho que as grandes lutas são comigo mesmo. Eu perdi. Bom, perdi, me conformo? Não vou me conformar com isso. Então, a gana de buscar conquistar e ver aquilo que você acredita como certo, reconhecido, eu acho que o desafio está nisso. Eu não me conformo com a injustiça, eu não me conformo com aquilo que está errado, eu não me conformo em que aquilo que é de direito não foi dado. E quando eu tenho essa capacidade ou essa vontade de fazer as coisas acontecer, eu vou formando em mim convicções de que eu vim aqui para fazer com que a justiça aconteça, e eu estou aqui para fazer com que a justiça aconteça. E acho que aí a coragem que todo advogado precisa ter de lutar por aquilo que é justo, não importa as dificuldades que vá encontrar pelo caminho. E aí está a luta pela justiça. Você precisa respeitar, mas você precisa ser respeitado. O direito e a justiça tem que estar acima de tudo. E você vai aprender a ser respeitado e a conquistar na medida em que você vai formando em você convicções a respeito disso. Convicção de que aquilo é certo e que eu preciso lutar pelo que é certo. E essa é a coisa linda do direito. É você acreditar naquilo que é correto e lutar por aquilo que você acha que é correto. Você pode não ter uma resposta no Poder Judiciário daquilo que você acha que é correto, mas você sabendo que você fez tudo o que precisava fazer e vai continuar, porque caminhos existem muitos, eu acho que é isso que consolida no advogado a certeza de que esse é o caminho. Eu tenho certeza que aquilo que eu quero é a justiça. E aí você vai lutar e você vai conquistar, vai abrir portas. Ótimo. Alguém pode me informar ali no horário, porque eu não estou conseguindo ver, só para ver se, porque algumas pessoas fizeram perguntas, se eu posso fazer as perguntas. Que horas são? Ou a Núbia tem horário aí? 20h20. Tá, então temos mais 10 minutos. Pai, uma pessoa perguntou, o que fazer quando o cliente pechincha?
Olha, eu acho que eu lido com bom humor com isso, porque nós vivemos aqui em meio a muitos italianos, e eu sempre falo que quando um cliente vem aqui e fica mendigando, eu falo, olha, se você chorar mais um pouquinho, vai aumentar os honorários. Se você chorar mais um pouquinho, o valor vai aumentar. E eu acho que o que importa é você explicar para o cliente o que você está oferecendo para ele e por que é que você está fazendo aquele valor. E, obviamente, não significa que você não possa abrir mão de alguma coisa, mas quando você tem autoridade naquilo que você está falando, que você está sabendo o que você está oferecendo, e aquilo que eu falei antes, você tem a capacidade de entender o que é que você pode oferecer, o que é que ele vai ganhar com o teu trabalho, não seja economicamente ou não economicamente, quando você mensurou bem isso, você vai ter convicção. Você vai ter convicção de dizer, ó, este valor é o valor justo para essa causa, então o que eu estou cobrando é o que é justo. Por isso, e por isso, e por isso. Fundamente as razões por que é que você está cobrando aquele preço. Não significa que você não possa abrir mão de alguma coisa, né, porque faz parte da nossa rotina diária, né? E acho que é muito melhor você cultivar um bom cliente abrindo mão de alguma coisa, mas sempre a tua transigência, não na imposição. As outras perguntas eu acho que já foram respondidas pelo que tu trouxe. Só vou perguntar se alguém mais tem alguma pergunta, se quiser mandar aqui no chat alguma pergunta rapidinho, antes da gente finalizar. A gente espera só uns minutinhos para o delay aqui das respostas, senão a gente finaliza a live. Alguém tem mais alguma pergunta? Queria já agradecer ao pai por ter aceitado esse desafio que eu também me propus, né? Porque eu também tenho dificuldade. E ele aceita, ele não tem rede social, não tem Instagram, mas aceita. Eu acho que a história dele é muito valiosa para qualquer pessoa que queira trabalhar nessa área ou em qualquer outra área. Eu aprendo muito e queria também compartilhar um pouquinho desses conhecimentos com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Eu vou finalizar. Vou deixar a live salva para quem quiser ver, tá bom? E muito obrigada a todo mundo que assistiu, fez os comentários, participou, tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Obrigada, Pai.